É um prazer estar aqui, ter a sua presença. É realmente um privilégio poder estar entrevistando uma mulher tão forte como você. E realmente é um privilégio de verdade. É isso. Eu sou Ana Carolina, né? Você já me conhece, só para apresentar por formalidade. Estou no 6º semestre de História aqui na Universidade Federal de Roraima e sou bibidiana na Escola Estadual São José, onde nós temos um projeto Mulheres que fazem História, mas não somos livros de História. Eu queria que você começasse a entrevista se apresentando. Quem é Marcela? Então, também gostaria de saudar todos os bibidianos presentes, em especial a equipe da Escola Estadual São José, a professora Stephanie Muniz, que tem liderado esse projeto junto com vocês. E é sempre muito difícil falar da gente, porque ao mesmo tempo que nós somos potência, nós também temos ali os nossos pontos de desafios, de dificuldades, mas eu entendo que eu sou uma mulher, né, que sempre me coloco como carioca, que está no processo de se amazonizar, e isso tem representado muitas coisas para mim, no sentido de abertura a novos saberes, de novos fazeres, outras formas de partilhar os afetos, de construção de outros laços e outros links, e cada vez mais uma pessoa ciente da importância dessas redes de afeto para a nossa vida, não só profissional, mas também pessoal, até porque eu entendo que não são esferas que estejam descoladas. Sou carioca amazonizada, noveleira, tricolor carioca, mangueirense, gosto muito de andar de bicicleta e sou professora. Acho que isso é uma marca muito importante de dizer. Acredito na educação, batalho diariamente por ela e trabalho hoje, né, na formação de professores, venho da educação básica, trabalhei um tempo também na educação básica, na formação docente na iniciativa privada e hoje dentro do espaço da universidade pública no extremo norte do nosso país. Ok, perfeito. Então a gente pode ir para a primeira pergunta. A primeira pergunta é: você poderia nos relatar como foi a sua trajetória acadêmica e profissional desde o Rio de Janeiro até a sua vinda para Roraima? Como mulher, quais foram os maiores desafios que você enfrentou durante essa trajetória? Então, eu entrei na graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, em 2007 e desde então, 2007.2, do segundo semestre, e desde então foram anos de estudo de forma ininterrupta. Então eu emendei a graduação com a especialização e o mestrado, depois o doutorado, depois o pós-doutorado, sempre estudando e trabalhando. E não me arrependo, acho que isso foi um investimento na minha carreira, né, na nossa profissão de professores. Acho fundamental a gente estar ligado à pesquisa, né, ao ensino, sem perder a humildade, porque muitas vezes a gente vê pessoas que têm oportunidade de estudar e que infelizmente têm práticas extremamente arrogantes. Então, ao longo desses anos, os desafios como mulher, principalmente eu destacaria quando eu trabalhava na iniciativa privada, na formação de professores, eu trabalhei viajando o Brasil inteiro. E muitas vezes a gente passa por situações, né, de estarmos sozinhas, né, nós os motoristas nas cidades, numa dinâmica de chegar às vezes de madrugada, de sair de madrugada, dependendo do lugar do Brasil que a gente estava se deslocando. E muitas vezes eu ouvi comentários que hoje eu reconheço como comentários extremamente machistas, né? Porque a gente está num mundo que, se fosse um homem fazendo isso, talvez achassem que é natural. A mulher, quando tem uma oportunidade profissional como essa, muitas vezes ela é julgada, né? E eu, por exemplo, atualmente eu não tenho filhos, até o momento eu não tenho filhos, mas eu fico sempre pensando como teria sido essa dinâmica de vida se eu tivesse filhos. Será que eu iria conseguir conciliar? Será que não? Será que se eu engravidasse eu não seria demitida? Porque eu passaria a não ser mais uma mão de obra, entre aspas, capaz, dentro dessa visão machista que nós temos nas instituições, para dar conta desse tipo de trabalho? E também gostaria de destacar, professora Ana, que eu venho de uma família majoritariamente de mulheres. Eu tenho 3 irmãs, eu tenho 2 tias
E eu não tive a oportunidade de conhecer as minhas avós, mas as histórias que nos são contadas nos remetem a essa força do feminino. E isso está em mim. Hoje eu percebo isso com bastante nitidez, o quanto a força dessas mulheres representam em mim uma oportunidade de transgredir, de ousar, de encarar a profissão como uma oportunidade de vir para outra cidade e começar literalmente uma vida do zero, né? No sentido desses novos elos, desses novos links, das redes de afeto que nós falamos. Então, é preciso ter coragem, fibra, criatividade e lidar, né, com esses desafios que nós pontuamos aqui. Sim, não é nada fácil. Você poderia falar como é que você chegou aqui em Roraima, né, já que é tão distante do Rio de Janeiro, como é que você veio parar aqui em Roraima? Sim, eu cheguei em fevereiro do ano de 2022, aqui no estado de Roraima, após a aprovação no concurso para professora universitária na área de ensino de história, para trabalhar com a formação docente. E essa vinda, ela se deu por conta da profissão. Eu nunca tinha vindo ao estado, já tinha vindo para fazer a prova, mas nunca tinha visitado, não conhecia absolutamente ninguém. Nós vivíamos nesse contexto, politicamente, um momento muito difícil. Então, os concursos estavam... A gente tinha pouca opção de concurso para professor efetivo, mas eu penso que depois de investir tantos anos na carreira, eu deveria ir para onde a oportunidade aparecesse. E eu acredito muito, Ana, nessa ancestralidade, que absolutamente nada na nossa vida é por acaso. Eu acho que se eu vim para cá, existia um porquê, existia um para quê. E esse sentido e esse significado eu percebo quando eu estou em contato com os meus colegas, quando eu estou em contato com os meus alunos, de ver o sentido maior daquilo que a gente veio fazer aqui. Que, por que não falar? É um trabalho de amor, é um trabalho de mudança social, é um trabalho gradativo, de mudança de mentalidade, em que a gente não deve cair naquela lógica salvacionista, né? A gente não está aqui para salvar ninguém, mas nós estamos aqui para acolher corações e sermos também acolhidas. Eu passei por várias situações pessoais muito difíceis aqui já no estado de Roraima, de luto, né, de perda. E quando eu voltei dessa situação de luto ano passado, uma coisa que me marcou muito foi uma festa surpresa que os estudantes fizeram para mim. E eu tinha tão pouco tempo, eu tinha chegado em fevereiro, isso aconteceu em maio de 2022. Isso para mim foi algo que eu levei no meu coração, principalmente no sentido de lembrar da responsabilidade de estar aqui, do quanto essas pessoas também estão confiando no trabalho que a gente veio fazer. Então eu não acho que seja só uma coisa de um lado, a gente doa e a gente recebe. Esse fluxo dos afetos, ele é um processo muito interessante, porque ele é essa riqueza, essa troca, em que eu preciso me permitir desconstruir para me reconstruir. E eu sei que eu também posso afetar e muitas vezes incomodar quem está se formando, né, professor de história, porque não tem como a gente falar de história se a gente naturalizar posturas, se a gente entender que aquilo está dado, se a gente se conformar. Eu acho que um bom historiador, um bom professor de história é justamente aquele profissional que vai acessar essas memórias subterrâneas, os silenciamentos, o não dito, para poder trazer isso para o presente, para poder investir na mudança social, que eu acho que é o que todos nós desejamos. Perfeito. Podemos ir para a segunda pergunta, então. Sim. Que é, levando em conta toda a sua trajetória, há alguma história que te marcou profundamente? Quantas histórias! E olha, como eu comecei dizendo, eu sou muito noveleira e eu fico me questionando por que eu gosto tanto de novela. Eu acho que é justamente porque é o momento que eu consigo entrar na vida das personagens e sempre pensar, nossa, como eu agiria nessa situação? É claro que a gente sabe que a novela, ela corresponde à ficção, mas muitas coisas que são trabalhadas ali falam sobre a nossa própria vida. Então, ao longo desses anos, né, não só na trajetória profissional, mas também na vida em família, muitas histórias me marcaram e eu já sabia de antemão que eu ia me emocionar. Principalmente... Tudo bem, você
Que lindo esse momento. Obrigada por isso. Mas principalmente quando eu tinha 6 anos de idade, que eu enfrentei uma situação familiar de doença do meu pai, doença cerebral degenerativa. E a doença cerebral degenerativa, ela é muito semelhante ao Alzheimer, né, que as pessoas conhecem, que geralmente dá em pessoas mais idosas. E essa situação ela foi muito difícil, porque eu tinha 6 anos, minha irmã Luísa tinha 8, minha irmã Flávia 10 e meu irmão 12. Então, foi um processo muito difícil para continuar estudando, e nisso eu reconheço hoje a força da minha mãe, que foi uma figura central para formar seres humanos que fossem ser pessoas do bem, e vibrar no bem, trabalhar no bem dentro das escolhas que fizesse. E essa força do feminino, que eu comecei dizendo também, que ela está na minha ancestralidade. Eu sou muito grata à minha mãe e não coloco ela nem nenhuma mulher como guerreira, heroína no sentido de idealização. São seres humanos, falíveis, mas a figura da minha mãe, ela representou uma figura de referência no sentido não só da palavra, mas do exemplo que eu tive dentro de casa a prosseguir. Apesar das dores, apesar das perdas, porque meu pai hoje ele está vivo, mas ele fica em internação domiciliar, né, que é a internação na residência, em casa. E hoje ele está no que a medicina chama do estado vegetativo, ele não se comunica mais verbalmente, mas eu consigo ver não só essa força que a minha mãe representou em prosseguir na caminhada, educando os filhos, continuando inclusive no exercício profissional dela. Meus pais são médicos, ela não deixou de trabalhar, até porque não podia, precisava para continuar sustentando a família. E eu vejo o quanto isso me preparou para aprender outras formas de comunicação que não é só o verbo, a aprender a me expressar nos sentimentos, a acessar essas dores e falar sobre elas, entender o que aconteceu com meu pai. Por que eu não tive essa figura, né, como a maioria dos meus amigos tinha? O que aconteceu? E aí esse processo é o que eu venho dizendo sempre, que tem sido um processo de cura, de compreensão, de não revolta, mas de transformar essa bagagem pessoal em experiência de vida, para que eu possa hoje conseguir entender outras pessoas que passam também pelas suas dores. Então foi uma escolha consciente não me transformar em uma pessoa revoltada, mas em uma pessoa aberta a outras formas de expressar o sentir, né? Aberta às comunicações via, né? Eu tenho uma expressão que eu gosto muito, que é cardiografar, que é justamente essa escrita a partir do coração, a partir dos sentimentos. Então, essa é uma parte da minha história de vida. Eu sempre fico refletindo muito por que esse contexto, né? O que esse contexto árido, difícil, também pode nos ensinar, também pode nos transformar, contribuir para o nosso processo de formação integral do ser humano que somos. Eu agradeço muito por ter compartilhado uma história tão profunda e forte para você, né? Eu sei que não é fácil, então eu agradeço de coração. E realmente é um processo muito difícil você tentar aprender com o sofrimento na vida, né? Realmente eu admiro muito você ter conseguido aprender algo com isso. Okay? A gente pode ir para a próxima pergunta. Podemos. Terceira pergunta. Sobre uma das suas linhas de pesquisa, né? Que são várias. Em que momento da sua formação você começou a pensar na união entre o digital e o ensino de história? Houve algo específico que te inspirou nessa união, que é muito presente na sua pesquisa? Sim, foi uma oportunidade que eu tive de estágio durante a minha graduação, e na época eu fui indicada pela minha professora de espanhol, eu fazia curso de espanhol na época, para trabalhar num jogo virtual. E esse jogo virtual funcionava dentro da incubadora de empresas da COP, na UFRJ, e isso sempre me gerou um choque, porque eu saía das aulas de História Medieval no Instituto de História e ia para um ambiente muito ligado a engenheiros, administradores, economistas, para um outro universo que, a princípio,
princípio eu não via tanta conexão com a minha área de história. Mas a experiência desse jogo virtual sempre me chamou muita atenção, porque ele era para o Brasil inteiro, e aí eu fui, de curiosa que sou, procurar entender como é que ele funcionava. E nisso eu fui descobrindo leituras, textos, trabalhos acadêmicos, inclusive, que eu estava me apropriando e que eu poderia trazer isso para dialogar com o TCC. Vocês sabem, né? A gente está na nossa graduação, na reta final, é a hora de começar a pensar no que a gente vai desenvolver no TCC. E aí eu falei, por que não juntar essas duas frentes, essa oportunidade de estágio que eu tive com aquilo que eu estava estudando no curso de História? Então, na verdade, esse diálogo com o digital veio desde a graduação, depois na oportunidade de mestrado, na UFRJ também, em Educação. Eu pesquisei sobre as tecnologias digitais e a formação inicial de professores, chegando à conclusão que muitas vezes os licenciandos pensam nos usos pessoais da tecnologia, né, participam de redes sociais, mas não tanto nos usos profissionais. O mestrado eu fiz de 2013 a 2015. Eu acho que muita coisa já mudou, são 10 anos de diferença. E hoje eu tenho visto no nosso próprio laboratório de ensino de História e Humanidades Digitais aqui na UFRR, que tem várias pesquisas surgindo, vários trabalhos surgindo, em que os licenciados estão começando a ver essa ponte possível entre a tecnologia digital e o seu fazer profissional, de historiadores e professores de História. Já no doutorado, eu pesquisei, eu fiz na Unirio, na Federal do Estado do Rio, em que eu pesquisei sobre uma expressão que foi cunhada na época, chamada historiografia escolar digital, para pensar como é essa escrita da história nas escolas, que a gente faz dentro das escolas, a partir dessas tecnologias digitais, visto que a tecnologia, ela muitas vezes parece pra gente que ela muda a própria noção de tempo, de temporalidade. Como professores de história, o nosso material de trabalho é justamente o tempo, é o ser humano no tempo. Então, como é que o digital muda as formas de ensinar e aprender história? Em que medida eu posso usar a tecnologia digital não meramente como um recurso ou uma ferramenta auxiliar, mas pensando a própria epistemologia, né? O próprio conhecimento histórico. Né? Eu posso ensinar de uma outra forma? Eu aprendo de uma outra forma? Em que medida? Então foram essas as reflexões que eu tive na oportunidade de doutorado. E para finalizar, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no pós-doutorado em Educação, eu trabalhei com a noção dos arquivos digitais informais. Então, como é que o digital hoje ele proporciona para o historiador e para o professor de história arquivar informações, notícias e transformar e levar isso também para a sala de aula. E aí eu fui mapeando o que aconteceu com a educação e o que aconteceu com a cultura no âmbito desse contexto pandêmico da Covid-19. E aí nós fomos arquivando essas notícias para que isso também pudesse contribuir para o trabalho aí de memória, do dever de memória, né? Para que a gente não se esqueça do que aconteceu no nosso contexto educacional e cultural na pandemia da Covid-19. Eu entendo isso como uma função do historiador, né? Não deixar que essas histórias sejam esquecidas. Perfeito. Você poderia falar um pouco mais sobre o LabEd, né? Que você já citou, para as pessoas que souberem mais o que é o LabEd, né? Sim. O Laboratório de Ensino de História, o LabEd, Laboratório de Ensino de História e Humanidades Digitais aqui na universidade, ele surgiu, ele ganhou vida no ano de 2023, está super recente, e ele é um espaço de criação. Ele é um espaço em que a gente tem liberdade para propor ideias e materializar ideias, porque nós temos ideias várias, todo dia a gente acorda, a gente pensa um monte de coisa, mas o nosso objetivo, para além de pensar, é concretizar. Então a gente tem 3 frentes, né, que é o ensino, a pesquisa, a divulgação científica, né, que tem uma pegada de extensão, que é poder chegar a outras pessoas que nem sempre têm a oportunidade de estar dentro da universidade ou dentro das escolas. Então a gente entende que o conhecimento histórico ele é para todos e todas. Então a gente quer chegar na casa do brasileiro com clareza de informação, com a consistência de informação, que é um grande problema que nós vivemos hoje. Então, hoje a gente abre
a internet, principalmente, as redes sociais, e todo mundo tem uma opinião para dar. Mas no que isso tem uma consistência ou não? São reflexões que a gente se faz. Então, o laboratório é esse espaço de coletividade, de partilha, de afeto, de estudo, de rigor de pesquisa, em que a gente pretende contribuir de forma criativa, né? Principalmente também em diálogo com a arte, né? Com o fazer poético, não entendendo a poesia no sentido restrito do termo, mas com um olhar poético diante da vida, para compreender o alcance, né, que o ensino de história pode ter na educação básica e na educação superior. Próxima pergunta é: atualmente, como é que é atuar na Universidade Federal de Roraima, sendo uma mulher acadêmica e intelectual que exerce posições importantes dentro dessa instituição? Eu vou falar uma frase que ela é bastante batida, mas que eu acho muito necessária de ser dita. É um ato de resistência. O que isso quer dizer? É um ato de todo dia a gente levantar e lembrar quais são os nossos propósitos, qual foi o esforço que foi feito para a gente poder estar aqui. E com isso a gente também não pode romantizar as coisas. Nós temos uma sociedade de base desigual, né? Eu sempre digo isso, repito isso publicamente. Eu sei que eu venho de uma condição de privilégio, em que eu tive a oportunidade de estudar, né? Em que eu tive uma família que me apoiou, com todas as dificuldades, né? Conforme a gente conversou, mas com todas essas dificuldades eu tive a oportunidade de frequentar por anos os bancos da universidade pública. E a universidade pública, ela é paga pela sociedade, né, que paga os seus impostos. Então, ser mulher hoje, ser intelectual, falando desse lugar do extremo norte do Brasil, é um ato de resistência, um ato de uma responsabilidade política social. E eu, todos os dias que eu levanto, né, semanalmente, que a gente está envolvido nos nossos espaços de trabalho, nos nossos artigos, nos nossos textos, palestras, é lembrar desse compromisso social. E vocês vão viver esse momento da colação de grau, né, em breve. Eu lembro que a música que eu escolhi na minha colação de grau foi uma música do Skank, chamada Vou Deixar, não sei se você conhece. E tem uma parte que ele fala, né, vou deixar a vida me levar. O que isso quer dizer? Não quer dizer, parece até a música do Zeca Pagodinho, né? Vou deixar a vida me levar, mas não é que nós somos sujeitos das nossas vidas, fazemos escolhas. Se eu não tivesse escolhido me inscrever no concurso para a UFRR, isso não teria como ter acontecido. Mas no sentido da gente ter a abertura ao que essa jornada chamada vida pode nos oferecer. E eu acho que ser mulher é ter muito forte essa capacidade de ousar, independente do que a sociedade vai dizer, né, da gente trabalhar dentro da gente esse fortalecimento emocional, da gente não precisar da aprovação, né, de X ou Y ou Z sobre o que você está fazendo, mas você ter clareza, lucidez e consciência diante das escolhas feitas. E eu acho que a nossa profissão de professor, de professoras, de intelectuais, eu entendo que a docência é um exercício de intelectualidade, é a gente não esquecer do nosso compromisso. Volto a dizer, não vamos salvar o mundo, mas se você puder, como eu ouvi muito recente, alfinetar na vida de alguém, você incomodar em prol da construção do conhecimento, é isso que faz valer a nossa carreira. Eu acho que mais do que uma profissão, é um estilo de vida. A cabeça do professor, ela não para. Agora eu estou professora. Não, agora eu desliguei uma tecla que eu não estou professora. Nós somos professoras constantemente no exercício da reflexão, da percepção do mundo, da desnaturalização das desigualdades, né, que a gente vive hoje. Então a gente está o tempo todo pensando e criando. Somos criativas. Eu entendo que a gente, como professora, é uma profissão que pede muito da gente essa capacidade de criar. Então, para sintetizar a pergunta, ser mulher, eu acho que é um ato de resistência, é um ato que nos convida a essa coletividade, da gente exercitar cada vez mais a solidariedade entre nós, da gente aprender a se admirar e a se apoiar em todos os sentidos, né? Da gente se citar mais, da gente se convidar mais
a estarmos ocupando os espaços que a gente queira ocupar. Nada hoje mais apesar da gente saber que em muitas sociedades, e na nossa brasileira também, muitas coisas a gente ainda é impedida de estar na valorização que a gente gostaria. Cabe a nós continuar nessa luta para quebrar essas barreiras. É necessária muita persistência. Bastante. Ok. A penúltima pergunta. Quais as autoras mulheres do campo da história que te inspiraram na sua formação docente? Poderia nos indicar uma obra ou texto de alguma delas que te marcou? Muitas mulheres novamente, ainda mais no campo do ensino de história, que a gente costuma dizer que é um campo das matriarcas. Numa das disciplinas que nós trabalhamos no Prof. História, que é o nosso mestrado profissional em ensino de história, que foi a disciplina de História do Ensino de História, nós chegamos à conclusão que esse é um campo majoritariamente feito por mulheres, não de maneira exclusiva. Mas uma referência que eu trago muito forte desde a minha graduação é a professora Ana Maria Monteiro. A professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é uma grande referência conhecida de norte a sul desse país e que ela já fez muito pela educação, tanto nas políticas públicas, como na escola, da educação básica, como dentro da universidade, formando professores. E eu gostaria de recomendar um livro dela que se chama Professores de História, Entre Saberes e Práticas, que para mim é um livro de referência. Mas existem outras intelectuais também que a gente estuda bastante, professora Flávia Caymmi, entre outras, que são também referência para essas pesquisas. E não especificamente do ensino de história, mas uma autora que com certeza vocês já até sabem quem que eu vou falar, que é a Bell Hooks, que eu tive acesso muito recentemente às produções dela, já conhecia de nome, mas nunca tinha lido a fundo a obra dela, os trabalhos dela. E quando eu li, eu realmente vi que é uma autora hoje que está muito na minha forma de dar aula, na minha forma de escrever os textos acadêmicos e não acadêmicos, na minha subjetividade, né? Na minha forma de expressar o meu ser e estar nesse mundo. Então, são referências que eu gostaria de deixar. E também lembrar das referências, né, mulheres que chegam até nós por meio das suas narrativas. Andando agora nas comunidades indígenas aqui no estado de Roraima, como eu vejo a força dessas anciãs, dessas mulheres que têm histórias que são passadas pela oralidade. Então, nem tudo vai estar nos livros de história, como o nome do projeto que a Escola São José está propondo. São narrativas muito fortes e que também nos constituem. As narrativas das minhas tias, da minha mãe, das minhas avós, elas estão também em quem sou eu hoje como pessoa. E volto a dizer, eu acho que a gente não deve hierarquizar, valorizar apenas quem tem o título de doutora e muitas vezes menosprezar quem não tem o título de doutora, mas que tem uma sabedoria de vida enorme. É algo para refletir, né? Também agora eu parei para refletir agora sobre as mulheres que realmente passam sua história através da oralidade. É algo muito importante e que tem que ser pensado, realmente. Indo para a última pergunta, é uma pergunta que é fora do campo profissional, né? Que mulher que você leva no seu coração? Pode ser duas? Podem ser duas? Pode. Eu queria dedicar esse momento a falar das minhas avós. A vovó Gel, que é minha avó Georgina, e a minha avó Sirene. A Georgina por parte de mãe e a Sirene por parte de pai. A materna, ela veio de Três Corações, em Minas Gerais. E a paterna veio de Recife, Pernambuco. Então você já pode pensar na mistura que isso deu. E eu acho que essas duas mulheres são mulheres que eu levo no meu coração, e apesar de não ter conhecido nenhuma delas nessa presente vida, eu tenho muita proximidade espiritual com elas. Em que sentido? A vovó Sirene, uma mulher bem arretada, nordestina, cirandeira, preta, arretadíssima, e que eu tenho um pouquinho disso comigo quando a gente conversou, do saber transgredir, do saber ousar. Eu acho que é uma ala paterna, né, que vem da minha avó paterna, muito forte. E eu não preciso nem dizer, né, da força do Nordeste, né, do quanto o Nordeste representa essa força política, esse ato de resistência que a gente conversou. E a minha avó Georgina,
que eu entendo que era uma pessoa de uma língua afiada, mas de uma amorosidade gigante, né? De uma sabedoria também, né? De uma forma de acolher o outro, de vibrar pelo bem, de tentar conciliar, né? De unir pessoas, e eu acho que eu tenho muito disso. E essas histórias de vida das minhas avós, elas vieram mesmo por meio dessas narrativas orais, né? Nessas conversas de família que às vezes a gente tem e que a gente fica pensando, nossa, como teria sido, né? Poder sair com elas, conversar com elas. E hoje eu entendo que a gente pode conversar com elas, né? Via pensamento, via coração. Não é somente através do verbo falado, mas é também nas memórias que são trazidas, né? Na musicalidade, por exemplo, no sabor de uma comida, no momento de partilha em família em que essas histórias são trazidas e que você pode acolher e aprender e também se emocionar. Então, são essas duas mulheres que estão não fisicamente, mas espiritualmente muito forte comigo e que eu sinto o quanto elas contribuíram para quem acredita, né, a nível espiritual, para a minha vinda para o estado de Roraima, para ter contato com a terra, para ter contato com essa ancestralidade que nós citamos aqui. É muito lindo. A gente vê que mesmo elas não estando nesse plano, a marca delas vai ficar para sempre. Sim. Na vida de vocês, né? Na vida da sua família. É algo muito lindo mesmo. Amém. Bom, a gente pode finalizar a entrevista aqui. Eu, mais uma vez, em nome do PIB de São José, agradeço imensamente por você ter concedido essa entrevista pra gente. É algo assim de privilégio imenso estar aqui com você. Eu admiro muito você, tanto como mulher quanto como profissional. E é isso, agradeço imensamente pelo seu tempo, professora Marcela. Eu também agradeço, mais uma vez parabenizo a toda a equipe e também gostaria de deixar registrado, professora Ana, do quanto esse projeto do PIBID do ano de 2022, que vai encerrar em 2024, começou em novembro de 2022, vai encerrar em março de 2024, é um projeto liderado por 4 mulheres. Então, isso é fundamental de ser dito. Professora Adriana, professora Clecimar, professora Stephanie e eu somos 4 mulheres em franco processo de aprendizado, de abertura, de troca, de partilha, de produção de conhecimento, e todas nós estamos realmente unidas para contribuir para o processo de formação de professores aqui no estado, errando, acertando, ousando e caminhando. Então, eu queria deixar isso registrado como agradecimento público a essas intelectuais que estão juntas conosco. Então, a gente encerra por aqui. É isso.